Olá, sou Álvaro Farias Pinheiro e vou aqui explicar o processo de pesquisa. Bom, todo o início do processo começou em 2018, pagando disciplinas isoladas no Centro de Informática da Federal. A primeira disciplina, no semestre 2018.1, foi de sistemas colaborativos. Vindo em seguida, em 2018.2, duas outras disciplinas. Uma pagando na Federal, que é gestão de projetos, e a outra pagando na sala de aula aberta de inteligência artificial. Em 2019, primeiro semestre de 2019, participei da seleção tanto da Federal como da UPE e consegui êxito na entrada no doutorado em ambas, né? Na Federal, na área de engenharia de software, linguagem de programação, e na UPE, em inteligência computacional. Bom, entrando como aluno regular na UPE, né? Então, posso dizer que o projeto efetivamente ele começou em 2019.1. Então, nesse semestre, paguei 6 disciplinas das 9 que são obrigatórias, que foram as disciplinas de revisão sistemática da literatura, mineração de dados, didática de ensino superior, engenharia de software, computação inteligente. E durante esse semestre iniciei a pesquisa através de uma revisão sistemática da literatura. Isso acabou gerando, esse estudo acabou gerando um artigo com o título de Uso de Inteligência Artificial aplicada a Compliance, uma revisão sistemática da literatura. Também gerei um outro artigo, foi possível criar um segundo artigo, que é predição da dívida ativa do Estado de Pernambuco. No segundo semestre de 2019, foram cursadas 2 disciplinas, aplicações em engenharia de software e redes neurais. Foi possível a produção de mais um artigo, que é priorização e transparência no desenvolvimento de software com Kanban, uma pesquisação na administração pública. Nesse segundo semestre, foi possível fazer a conclusão da leitura dos artigos selecionados no primeiro semestre, artigos esses relacionados à inteligência artificial e compliance. Então, em 2020.1, o objetivo principal vai ser, além da conclusão das disciplinas obrigatórias, mais o estágio supervisionado, estágio docência, vai ser efetivamente fazer a pesquisa em cima do meu projeto de pesquisa, que é um framework. Então, sobre a orientação, sou orientado pelo professor Fernando Buarque, e traz, junto com essa pesquisa, todo o conhecimento de inteligência artificial
com aplicabilidade em compliance, com o objetivo de construção de um framework para isso. Então, a pesquisa, né? O meu trabalho de pesquisa envolve a integração de técnicas inteligentes e uma metodologia especialmente adaptada para o desenvolvimento, validação, a pesquisa. O trabalho de pesquisa envolve a integração de técnicas inteligentes e uma metodologia especialmente adaptada para desenvolvimento, validação e verificação de conformidade no serviço público, objetivando o gerenciamento de regimentos, regras, normas, leis, políticas e regulamentos de sistemas públicos que permitam guiar a auditoria de sistemas de controle de uma maneira mais adequada. Como resultado final, incluirá uma estrutura com o objetivo de subsidiar o desenvolvimento de ferramentas inteligentes para a aplicação de medidas preventivas e repressivas contra a corrupção. O que se objetiva, o que se espera, é que se use inteligência artificial e mineração de dados associados à estrutura de metodologia propostas no futuro. As informações e a tomada de decisões para coibir a corrupção possam melhorar o desempenho e ganhos qualitativos. Então, o objetivo a ser alcançado foi, no primeiro passo, realizar uma revisão sistemática da literatura sobre os métodos e tecnologias atuais, especialmente com foco em engenharia de software, que é aplicada à inteligência artificial como abordagem e um processamento para conformidade. Alguns exemplos de possíveis soluções para conflitos que frequentemente existem em relação a conformidades em sistemas públicos. Esses conflitos provavelmente se devem ao volume de dados gigantescos e à complexidade inerente. Uma justificativa forte para a utilização de inteligência artificial. Após a realização da revisão da literatura, foi realizado um mapeamento da literatura para complementação com estudos focados em frameworks, finalizando com o estudo das lacunas encontradas e da proposição de uma arquitetura. Então, podemos dizer que foi realizado uma primeira etapa, isso eu vou explicar mais aqui no final da pesquisa, uma revisão sistemática da literatura e, na segunda etapa, que é a atual, um mapeamento sistemático da literatura. A terceira etapa vai ser o início da escrita da tese com base das lacunas encontradas, objetivando construir um framework. Então, o manifesto da pesquisa consiste em entender os conceitos. Então, o manifesto da pesquisa consiste em entender os conceitos de aprendizado de máquina e verificar quais podem ser incorporados aos conceitos de engenharia de software para a construção de um framework que possa agregar recursos, objetivando apoiar gestores públicos na tarefa de verificação de conformidades em auditoria e controle. Com base nos últimos estudos realizados, pode-se verificar que várias perspectivas de uso foi obtido com a revisão sistemática da literatura, realizada nos períodos de 2019.1 e 2019.2, no que diz respeito à aplicação de inteligência artificial em compliance. A pesquisa baseada na revisão sistemática analisou um estudo realizado na área de compliance, com o uso de inteligência artificial, para conceber uma arquitetura para a construção de um framework para compliance. Na revisão foram analisados 85 artigos para estudos primários sobre o uso de inteligência artificial na auditoria e controle de processos, buscando ferramentas e métodos que possam subsidiar a proposição de uma plataforma de apoio aos gestores públicos. Na tarefa de análise de conformidade dos documentos, os estudos primários foram selecionados por meio de
critérios de inclusão e exclusão aplicados a pesquisas realizadas entre os anos de 2013 e 2018. Esses artigos foram analisados com base em um conjunto de critérios, os quais foram se existe uma descrição do domínio, se há detalhamento de tecnologia, se foram realizadas descrições das fontes, se houveram reportes dos resultados, se os resultados agregaram valor, se existe descrição da arquitetura, se existem requisitos para compliance, se houveram problemas na implantação, se há aplicações para as áreas de negócio, se há aplicações práticas, se é aplicável em compliance, se problemas podem ser resolvidos e se é aplicável no setor público. Se observou nos estudos que existe uma indicação de interesse crescente pela comunidade no uso de inteligência artificial para avaliação de conformidade na auditoria e controle. Pode-se observar também a necessidade de melhores estudos sobre técnicas, ferramentas e métodos para compliance com o uso de inteligência artificial. Os resultados mostraram também que a construção de um framework para fortalecer uma plataforma para gestores públicos mostra-se relevante, mas faz-se necessário uma melhor investigação. Sendo finalizada a seleção do mapeamento em 2020.1 e ao longo de 2020.1 e 2020.2 será feito um estudo desse mapeamento sistemático, buscando estudos primários exclusivamente para arquiteturas de framework. As áreas de pesquisa são três, né? Inteligência artificial, que é o uso de algoritmos de otimização, classificação e busca para apoiar na solução de problemas de auditoria e controle, compliance ou incompliance. Compliance, que é aplicar inteligência artificial para apoiar gestores na auditoria e controle das regras, regulamentos, normas, regimentos e leis. E a engenharia de software, que é na construção de um framework que possibilita a integração de métodos e ferramentas para dar apoio na auditoria e controle. As hipóteses, são 5 as hipóteses. A primeira, as sub-áreas escolhidas são suficientes para subsidiar os gestores públicos na tomada de decisões quanto aos problemas inerentes e à grande quantidade de regulatórios existentes. A segunda hipótese, quais devem ser as técnicas de inteligência artificial e inteligência computacional a serem utilizadas para o que se propõe? Terceiro, quais métodos devem ser utilizados na abordagem de um framework, objetivando resolver os problemas de compliance? Quarto, existe algum mecanismo que permita, de forma rápida e segura, examinar todos os regulatórios públicos de quaisquer esferas? E quinto, existe algum framework que possa subsidiar as áreas de auditoria e controle na aferição de serviços avaliados e, então, em conformidade, considerando se estão válidos e se não são conflitantes, se não existe jurisprudência recente aplicada? Então, com base nessas 5 hipóteses, foi elaborado o processo de pesquisa, que, como eu disse anteriormente, foi dividido em 2 etapas. A primeira etapa foi vencida no ano de 2019. Então, a primeira etapa foi realizada no primeiro semestre de 2019, sendo concluída no segundo semestre de 2019. Então, foi realizada uma revisão sistemática da literatura com base nas palavras-chave de compliance, internal control, accountability, auditing, risk management, actuarial, artificial intelligence, deep learning, machine learning, neural network, swarm intelligence, naive Bayes, Bayesian Network, Data Mining. Essas palavras foram pesquisadas excluindo tudo que envolvesse a área de saúde, a área médica.
essas pesquisas foram feitas em cima dos metadados e em cima dos títulos e dos abstracts. Também foram colocadas algumas regras no protocolo, do tipo excluir o que não fosse na língua inglesa. Então, resultado disso é que foram selecionados no processo, resultando 85 artigos, né? Aí, isso é resultado da exclusão de duplicidades, de artigos que não diziam respeito ao que se buscava. Desses 85 artigos, eles foram lidos da seguinte forma: o grupo é composto de 5 componentes, são 4 mestrandos e um doutorando. Então, esses 85 artigos foram divididos, 2 mestrandos lendo 50% deles e os outros 50% com os outros 2 mestrandos. Então, o meu papel foi fazer a avaliação e a resolução dos conflitos. Então, eu fiz a leitura dos 85 artigos, objetivando aí resolver os conflitos que foram encontrados na leitura dos pares de cada um dos 50% dos artigos. A segunda etapa, certo, é uma continuação dessa revisão sistemática, porque essa revisão sistemática ela ficou em cima das palavras-chave de inteligência. Essa primeira etapa ela ficou em cima das palavras-chave de inteligência artificial e compliance. Então, a segunda fase foi fazer um mapeamento sistemático, buscando artigos focados em framework. Obviamente, framework para inteligência artificial e compliance. Então, a partir no final de 2019.2, no início de 2020.1, então foi feita essa pesquisa complementar, não uma revisão sistemática, mas um mapeamento sistemático da literatura, com base nas palavras-chave framework, software engineering, compliance e foram retirados também todos os artigos que fossem da área de saúde e robótica. O resultado disso é que ficaram 26 artigos. A necessidade de complementar a revisão sistemática, porque dos 85 artigos finalizados com o processo de seleção, somente 2 artigos entravam, ou eles, na verdade, contemplavam framework. E esses 2 artigos, eles falavam de um mesmo framework, que é o EUNOMOS, do governo italiano. Então, para que fosse, como a minha pesquisa, ela é em cima de framework para compliance com o uso de inteligência artificial, então era necessário trazer mais subsídios, mais estudos sobre framework. Então, nesse momento, o que eu estou fazendo, e aí o planejamento para 2020.1, com conclusão para 2020.2, é a leitura dos 26 artigos, complementando os 2 já lidos em 2019 sobre framework e todos os demais dos artigos que falavam sobre compliance e inteligência artificial. E, com base nesse estudo, descobrir os gaps dessas pesquisas e, assim, propor a criação de uma arquitetura que possa construir um skeleton e, nesse, se ter os stubs que se possam agregar os métodos e técnicas de inteligência artificial,
focando em compliance para o setor público. Então, para entender o que foi feito até agora, então existe essa aplicação aqui, certo? Que mostra o protocolo de pesquisa. Então, aqui nós temos o protocolo de pesquisa, onde é feita a explicação dos objetivos da pesquisa, a questão principal da pesquisa, quais são as questões específicas, a estratégia da revisão, quais foram os critérios de seleção nas bases utilizadas, a lista das bases utilizadas, das fontes de pesquisa, quais foram os métodos aplicados, né, que foram palavras-chave e o período, as palavras-chave utilizadas, o período, quais foram os procedimentos da pesquisa, né, de inclusão, os critérios de inclusão e os critérios de exclusão, e quais os processos de seleção, né, que foram aplicados. E o processo final, a aplicação do checklist, com base na leitura, esses critérios de qualidade, foram 13 critérios de qualidades, e qual a estratégia usada na sumarização do resultado. Tá? Então, com base nesse protocolo, foi feita a pesquisa. Tá? Então, eu vou colocar aqui, aumentar a quantidade para que a gente possa verificar os artigos. Foram 85, como dito, 85 artigos. Tá? Aqui estão os títulos dos 85 artigos. Temos aqui o link para cada um dos 85 artigos, que você pode baixar esses artigos para leitura, e os 13 critérios de qualidade aplicados, tá, por cada um dos componentes da equipe, com a validação da minha parte como doutorando, retirando aí os conflitos. Como base nessa leitura, né, então foi criado o critério, né, que gerou esse score, e com base nesse score foi feito a construção da tabela exposta no artigo que está sendo finalizado. Então, aqui nós vemos quais são esses artigos, né, com forte contribuição, com relativa contribuição e que não tem contribuição, ou a contribuição é muito baixa. Então, podemos ver a tabela também com todos os critérios encontrados na pesquisa, né, das 13 questões de qualidade, né, colocando aí se tem, se não tem, ou se foi encontrado parcialmente a referência a ele. Né. Temos também o gráfico mostrando todas as áreas encontradas, né, foram tanto pesquisadas como áreas de aplicação, como áreas técnicas. Né. Os anos dos artigos, a recorrência de autores na produção desses artigos, desses estudos. E temos, finalizando aqui nessa aplicação, as pessoas envolvidas. Né? Então, sob a orientação do professor Fernando, eu, como doutorando, que fez a leitura dos 85 artigos e resolveu os conflitos encontrados nas leituras dos dois grupos, né? Um grupo formado por 2 mestrandos, outro grupo formado por outros 2 mestrandos. Então, nessa aplicação, tem o resumo da revisão sistemática da literatura. Agora, o que se faz para finalização desse processo de pesquisa, para dar base
no início da escrita da tese, é complementar com esses 26 artigos sobre o framework e objetivando descobrir quais são os gaps dessas pesquisas já realizadas.